Olá, você já foi hipnotizado, hipnotizada? Você já entrou em transe? O que aconteceu com você quando você foi hipnotizado? Você já viu pessoas serem hipnotizadas? Hipnose é algo que, de novo, está ganhando uma atenção enorme das pessoas em vários cenários diferentes. O público, de uma maneira geral, vem ficando cada vez mais interessado no assunto, talvez como nunca antes ficou nos últimos anos. Ao mesmo tempo, vem havendo um grande número de interesse de pessoas interessadas na ciência de uma maneira geral, na psicologia. A Organização Mundial da Saúde vem apoiando práticas responsáveis sobre hipnose como uma estratégia auxiliar a diversos tipos de tratamentos e terapias, uma série de outras coisas assim. E eu acho que a primeira coisa que nós precisamos trabalhar é a diferença entre o que a hipnose é de verdade e como ela vem sendo percebida pelas pessoas de uma maneira geral. Porque, na verdade, a hipnose, nós temos aquela imagem, né, da hipnose de palco, do hipnotizador de palco que olha nos olhos, às vezes veste preto e usa umas roupas exóticas, e parece como se ele tivesse um poder sobre outras pessoas, e ele exerce, ele usa esse poder que ele tem sobre outras pessoas para fazer com que o outro faça coisas que ele não faria ou não gostaria de fazer. Então nós temos a clássico exemplo, né, que eu costumo sempre dizer, da hipnose de palco, onde o hipnotizador ele coloca alguém em transe ouvindo, e as pessoas ouvindo, entrando num estado de transe, por exemplo, quando são muito suscetíveis para esse tipo de apresentação, você pode muitas vezes dar uma cebola, que é uma coisa meio difícil de ser comida crua, né? Ou seja, enfim, muitas pessoas gostam de cebola crua, mas com tempero, com azeite, alguma coisa assim, numa salada, né? Então muitas vezes o hipnotizador de palco dá uma cebola crua para alguém e essa pessoa come essa cebola crua inteira achando que está comendo uma maçã. É um exemplo que eu sempre dou daquilo que algumas pessoas conseguem quando são muito suscetíveis ao estado de hipnose. Ou então você tem aquelas pessoas que imitam um cachorro, imitam galinha, ou então fingem que... fingem não, porque eles não estão fingindo, eles entram, acham que estão tomando um sorvete imaginário. Eu já vi isso várias vezes em hipnose de palco. E aí o cliente está lá no estado de transe, assim, né, chupando, tomando sorvete que não existe, que na verdade ele pensa que é real naquele momento, né? Então é fato e é verdade que algumas dessas coisas podem acontecer, sim, mas eu acho que o preço que se paga por essa coisa da hipnose de palco, que hoje em dia vem se transformando na hipnose de rua, que nada mais é do que princípios da hipnose de palco que hipnotizadores fazem na rua com as pessoas. Para começar, eu acho que isso é um pouco antiético, você fazer hipnose de rua sem que você peça a atenção da pessoa para aquilo, né? Porque quando você pega uma pessoa desprevenida, ela fica meio abobada. E quando ela fica meio abobada, toda vez que a pessoa ela fica meio confusa, ela fica meio abobada, de repente se você faz alguma coisa que a pessoa não está esperando, tipo você dá a mão para cumprimentar e você retira a mão, a pessoa fica olhando para você com a mão parada, com o olho estatelado, esbugalhado assim. Então nesse momento você gera um estado de confusão na pessoa. E algumas pessoas que são muito suscetíveis, nesse momento que você cria um estado de confusão, você começa a sugerir coisas, porque nós não gostamos do estado de confusão. Nós não gostamos da coisa suspensa, da coisa sem entender o que está acontecendo. Então isso gera uma espécie de ansiedade, alguma coisa nas pessoas. Então a primeira coisa que você diz depois de um estado de confusão para alguém que seja objetivo, específico, direto, do tipo relaxe, feche os olhos, do tipo solte todos os músculos do seu corpo, encoste sua cabeça no meu ombro e relaxa, aí a pessoa encosta a cabeça no ombro do hipnotizador no meio da rua e tal. Então, isso funciona para algumas pessoas? Funciona, mas eu como sou psicólogo, talvez eu tenha esse problema, né? Eu acho que tem uma questão ética aí, eu acho que hipnose é muito legal, é muito interessante, mas eu acho que você só deve fazer hipnose com quem quer ser hipnotizado.
Se eu estou num lugar e digo assim, eu sou um profissional de hipnose, eu entendo de hipnose, eu conheço algumas estratégias hipnóticas, quem gostaria de experimentar? Quem gostaria de passar por alguns testes hipnóticos? Quem gostaria de saber se tem alguma susceptibilidade ao estado hipnótico? Então, eu acho que isso é uma coisa apropriada. Mais do que você pegar uma pessoa no meio da rua, como muitas pessoas vêm fazendo hoje em dia, e colocando essa pessoa num estado de transe, às vezes a revelia da pessoa, enfim. Porque, na verdade, se por um lado a hipnose é algo muito interessante, por outro lado, ela abre um canal para o mundo subconsciente, para a mente inconsciente, para processos internos diversos na pessoa. A hipnose ela não causa nenhum mal para ninguém, desde que ela seja feita corretamente, desde que a pessoa aprenda aquilo, ela saiba como a hipnose funciona, tenha prática, tenha experiência, tenha tido horas e horas e horas de treinamento, de curso de aprendizagem com clientes, e aí sim você pode começar um processo de hipnotizar outras pessoas. Então eu acho que primeiro você tem que ser bem formado, não fazer um cursinho de final de semana e aprender 2, 3 comandos hipnóticos e sair querendo fazer milagres em relação às pessoas. Eu acho que isso, de uma maneira geral, causa mais mal do que bem, de uma maneira geral. Então, eu acho que primeiro você, para fazer hipnose, você precisa ser, não necessariamente um psicólogo, mas você precisa ter um estudo comprovado com alguém que tenha uma reputação, de preferência alguém que esteja conectado a uma organização internacional. Por exemplo, eu estou conectado à International Hypnosis Association, que é uma das maiores e melhores organizações de hipnose internacionais, com sede no Canadá, mas ela é internacional. E os meus cursos, eles são acreditados e certificados, co-certificados pela International Hypnosis Association. Então, quando um aluno faz um curso comigo, ele pode entrar em contato com a IHA e dizer que fez um curso comigo, e isso gera, quando o curso ele acontece dentro de um número de horas lá que eles exigem e tal, ele solicita então uma certificação internacional em hipnose, se ele quiser. Então isso eu acho que é um importante, porque se por um lado, para a maioria das pessoas, você conduzir um estado hipnótico não traz nenhum tipo de problema, existe uma porcentagem de pessoas que tem um monte de coisas, vamos dizer assim, mal resolvidas na vida delas, que tem uma série de coisas que não estão tão bem assim quanto poderiam estar, e de repente você fazer uma prática hipnótica pedindo para a pessoa lembrar coisas, reviver coisas, soltar a emoção, porque ainda existe aquele mito, né, de que na verdade a hipnose ela tem que abrir uma caixa de Pandora dentro de você, e você tem que fazer uma espécie de regressão também muitas vezes e lembrar de coisas que você não lembrava, e trazer de volta coisas que incomodavam, que estavam presas, sufocadas, ou seja, fazer uma catarse, ter o que nós chamamos de abreação. E isso, embora para muitas pessoas não seja nada demais, para muitas pessoas isso pode abrir portas para uma série de coisas que não são muito legais. Eu já vi várias manifestações, eu como aluno fazendo cursos de hipnose em outros grupos, pessoas assim que pegam quem eles nunca viram na vida e pedem para eles relembrarem, trazer coisas de volta, reviver coisas, e aquelas pessoas lembram de coisas que estavam justamente reprimidas. Pense uma coisa, se tem uma coisa reprimida e guardada dentro de você, é porque isso é um mecanismo de defesa. Justamente a sua mente reprimiu e isolou aquilo do resto de você, porque aquilo é dolorido, é difícil, é complicado, é desafiador. Não é que você não deva reprimir nem conhecer aquilo que está lá, mas você precisa de alguém, quando você vai mexer com questões emocionais, psicodinâmicas, aí sim você precisa de alguém com uma formação em terapia, com uma formação em algum tipo de trabalho mental, emocional, psicológico, porque não basta apenas fazer a catarse, botar para fora, botar a pessoa para relembrar. Às vezes a pessoa se conscientizar e relembrar ou fantasiar coisas que nem aconteceram de verdade, supostamente graves, que aconteceram na infância, porque às vezes a nossa mente cria essas coisas, isso pode mudar para pior e causar danos terríveis
na mente da pessoa. Então eu vou um pouco no contrafluxo desse oba-oba que acontece por aí em termos de hipnose, porque embora eu use muito a hipnose, eu advogo uma responsabilidade sobre o uso da hipnose, uma responsabilidade, uma conscientização sobre quem está fazendo a formação dessa pessoa, a responsabilidade, a ética para usar a hipnose, porque eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque hoje muitas pessoas pensam que hipnose é uma coisa estranha que você faz com alguém e você obriga essas pessoas a fazerem coisas que elas não fariam, e elas revivem, lembram ou passam por papéis inusitados, ou seja, imitam cachorro, galinha, ou então mordem a cebola lá. E para começar, eu acho que muitas dessas práticas não acrescentam em nada. O que acrescenta para alguém morder uma cebola crua achando que é uma maçã? O que acrescenta para alguém imitar uma galinha? Eu fico me perguntando, na verdade, a hipnose responsável é aquela que com ética, com comprometimento ético com o cliente, onde você não só vai fazer hipnose, mas você vai fazer um processo hipnótico que tem a ver com aquele cliente, com as necessidades daquele cliente, com aquilo que aquele cliente precisa, aquilo que é importante para ele. E provavelmente você não vai fazer apenas uma demonstração, você vai fazer uma série, todo um processo ligado àquilo ali. Eu, por exemplo, eu faço às vezes hipnoses coletivas, eu faço pequenas induções hipnóticas quando eu estou dando cursos, mas eu vou estar com aqueles alunos muitas vezes. A hipnose ela é parte de um processo muito maior que eu estou construindo com os alunos. Então, embora eles não sejam meus clientes, eles são meus alunos e eles estão comigo ali fazendo um processo. Eu também tenho muita experiência clínica, mesmo para trabalhar com pessoas que eu nunca vi antes. Ou muitas pessoas que assistem minhas induções no meu canal de vídeo no YouTube, você tem lá uma indução, mas é uma indução conduzida com responsabilidade, calcada e apoiada nos princípios da programação neurolinguística que ajudam a pessoa a pensar, fechar, trabalhar de forma eficaz alguma coisa dentro de si. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que hoje, toda essa propaganda da hipnose de palco, dessa hipnose fantástica, dessa hipnose incrível, não é bem assim, né? E eu não sei se é a melhor maneira de fazer. Eu acho que a hipnose de palco e a hipnose de show, ela tem o seu lugar aí, mas eu acho que mesmo quem faz hipnose de palco e hipnose demonstrativa, assim, tem que ter uma sólida formação em hipnose, tem que estar preparado para dar um acompanhamento e um segmento para uma pessoa que eles possam vir a fazer uma demonstração dessas e essa pessoa, ela, enfim, pode trazer à tona uma série de coisas e é responsabilidade do hipnoterapeuta acompanhar a pessoa até o final. Mas eu acho que a abordagem mais interessante é o que eu chamo de hipnose clínica. A hipnose clínica é uma hipnose que acontece como uma espécie de um tratamento, de um acompanhamento que você faz com a pessoa. Ou seja, não é uma coisa que você faz apenas para colocar uma pessoa em transe. Nós precisamos distinguir entre hipnose e hipnoterapia. Hipnose de palco é hipnose, mas não é hipnoterapia, porque você não está fazendo terapia na pessoa. Você não está usando aquilo para trazer uma mudança, uma transformação, uma reflexão profunda, uma reflexão sobre coisas que a pessoa talvez nunca antes tenha percebido ou atentado. Então, toda vez que você coloca a pessoa num estado de transe, esse estado de transe leve a uma reflexão maior, a uma reflexão do todo, a uma reflexão que vai acabar abrindo portas para curas, para transformações, para pensar em alguma coisa que não está muito legal, que essa coisa possa vir a ficar legal, aí você está fazendo hipnoterapia. E é justamente isso que a Organização Mundial de Saúde vem advogando e vem defendendo, a importância da hipnose no processo de hipnoterapia como um processo auxiliar a outras terapias que já existem, como por exemplo a medicina, as terapias médicas, as terapias psicológicas e uma série de outras coisas assim.